Bom, hoje, se você quiser escrever, é síndrome de pensamento acelerado. Nós usamos, lembra que eu, desde a semana passada que eu estou prometendo essa live para vocês. Síndrome de pensamento acelerado, SPA. É a sigla SPA, síndrome de pensamento acelerado. Eu prometi desde a semana passada, porque é um assunto muito importante. O Dr. Augusto Cury foi a pessoa que começou a falar sobre síndrome de pensamento acelerado. A síndrome de pensamento acelerado, ela não é um distúrbio, é simplesmente algo que aconteceu conosco. Eu poderia ousar e dizer que 80% das pessoas ela sofre sem saber sobre síndrome de pensamento acelerado. O que acontece? A nossa sociedade urgente e com excesso de estímulo, nós recebemos um excesso de estímulo, seja visual, de informação, de conhecimento, nós recebemos um excesso de estímulo. Esse excesso de estímulo, tudo que a gente vive, nós temos um sistema na nossa mente que se chama fenômeno inconsciente, melhor falando, registro automático da memória. Então, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vive é registrado automaticamente na tua memória. Pensa na velocidade que nós estamos vivendo. Esse excesso de informação e excesso de estímulo que hoje as nossas crianças recebem e que nós recebemos também, ele faz com que a nossa MUC, que é a centro da nossa memória, fique assim estressado. Ele é mega estressado por causa desse alto volume de informações que é registrado. E o nosso cérebro não lida bem com esse excesso. Então, como o cérebro não lida bem com esse excesso, nós temos reflexos, e eu vou dizer sobre os sintomas, tanto no nosso corpo físico, como também nas nossas emoções. E eu vou dizer alguns sintomas. Antes de eu falar dos sintomas, eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste com você. Obrigada, Silvânia. Eu vou fazer um teste com você, eu vou fazer umas perguntinhas. E você só vai... eu vou fazer algumas perguntinhas, você só vai pôr sim ou não. Mas põe aí, número 1, número 2, número 3, número 4. E aí você, para você mesmo, você só põe assim, não precisa escrever o que eu vou falar. Você só escreve aí, sim ou não, tá bom? Então vamos lá, primeira pergunta que eu quero fazer para você. Você se sente cansado com frequência? Não estou falando de cansaço físico, eu estou falando de um cansaço, de um esgotamento, que você dorme e você já acorda cansado. É esse tipo de cansaço, sim ou não? É comum se sentir esmagado pela rotina? Você fica não só esgotado, como foi a primeira pergunta, mas você se sente esmagado, atropelado, sim ou não? 3. Costuma se cobrar excessivamente? Você se cobra excessivamente? Sim ou não? Você tem pouca paciência e tem pressa? Você completamente impaciente, você tem pressa, você tem uma urgência, você não aguenta ficar na fila, você não aguenta esperar o story da pessoa acabar, se põe pra frente, já pula para outro, você não aguenta ver o próximo capítulo, você é compulsivo, você vê a série assim, toda de uma vez só, você é impaciente. Você pensa muitas coisas ao mesmo tempo? Porque quando você pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, você acaba que não pensa em nada, porque você se atropela, não é? Então, você se sente insatisfeito? Sabe aquela coisa? Até tem o que queria, mas daqui a pouco já está insatisfeito de novo. Então, você é insatisfeito? Você tem pouca paciência com pessoas lentas? Uma coisa é ser impaciente, agora eu estou falando com pessoas. Quando as pessoas são lentas, você é impaciente? Não respeita o tempo do outro? Você tem dor de cabeça frequente? Você sofre por antecipação?
Você sente tensão e nervosismo quando contrariado? Você não consegue ser contrariado? Você é uma pessoa irritada? Sim ou não? Você cobra dos outros? Eu fiz uma pergunta, se você se cobra, agora se você cobra dos outros também. Você é hipersensível? Ou seja, você se ofende com facilidade? Sim ou não? Você tem algum tipo de ansiedade que te prejudica você nas suas atividades? Você possui algum tipo de dificuldade para dormir? Ou tem algum tipo, você tem insônia? Pode ter um pouco de insônia, muito de insônia? Sim ou não? Você tem dores musculares? Sim ou não? Você tem pequenos problemas? Os pequenos problemas causam grande impacto em você? Sim ou não? Você tem esquecimento? Sim ou não? E você tem dificuldade para desfrutar a rotina? Se entendia com facilidade? Sim ou não? Você tem variação de humor com frequência? Sim ou não? Bom, eu poderia perguntar muitas outras coisas. Meu diagnóstico, meus queridos, se você respondeu 70% de sim, eu quero dizer que você sofre de síndrome de pensamento acelerado. Então, levanta a mão quem teve 70% de marcação com sim, né? Tem tédio, tem irritação, tem dores musculares, tem insônia, é impaciente, é irritadiço, está com esquecimento. Não vou repetir tudo, mas se você está com grande parte desses problemas, ou seja, se você respondeu grande parte de sim, como alguns estão levantando a mão, eu digo que você entrou no hall das pessoas que estão sofrendo de síndrome de pensamento acelerado, e as nossas crianças também sofrem com a mesma síndrome, cada vez mais cedo. Por isso que as crianças são irritadiças, impacientes, elas não aguentam um processo, por isso que parece que elas ficaram mais frágeis emocionalmente, pequenos problemas, grandes impactos, parece que o mundo acabou porque perdeu uma partida, porque qualquer tipo de frustração. É por isso que jovens entram nos empregos e diante da primeira frustração ele desiste. É por isso que tantos jovens entram em cursos e desistem, porque é uma insatisfação crônica, é uma impaciência, ele não consegue passar pelas dificuldades do curso que ele escolheu. Eu vou para outro curso, não é bem isso que eu gostava, eu vou para outro curso, e vou para outro curso, entendeu? É por isso tanto divórcio também, tudo isso porque nós estamos numa sociedade urgente, nós também que trouxe uma hiperaceleração de pensamentos. O alto fluxo, ele vem, que são os pensamentos, uma cadeia de pensamentos, ele chega com uma velocidade impressionante na nossa mente. E nós não conseguimos, e se o seu eu não der um choque de realidade e não fizer uma intervenção, você vai estar sempre hiperacelerado. Você pensa. Pensar é bom, mas você ter uma hiperaceleração de pensamentos não é bom. Esgota o teu cérebro, traz prejuízo para a tua vida física, traz prejuízo para as tuas emoções. Então, a hiperaceleração dos pensamentos não é bom. E nós precisamos falar sobre ela. Nós precisamos fazer uma intervenção. Nós precisamos desacelerar. Ou nós vamos ter... Assim como, porque até mesmo você sabe o que alta velocidade, ela provoca acidentes gravíssimos. E por isso que hoje tem limite de velocidade em todos os lugares, tem radar e você tem que obedecer. Ainda que não seja agradável, olha, o limite de velocidade nesse local, porque foi analisado que se você andar depressa, se você for em alta velocidade em uma estrada com muitas curvas, vai ter acidente. Então você tem ali, tem estradas em que você vai ter um aviso que é 40 km, alguns outros trechos 60 km, alguns outros trechos
80 quilômetros de velocidade permitida máxima, e você tem que obedecer. Com o aviso é que você vai ter uma punição. Se você não obedecer, ou você vai colher consequência, você vai ter um grave acidente. Ou se você não obedecer, se você pode ter tanto um acidente quanto isso vai custar caro para você, porque vai ser uma multa e tanto. Tem um lugar aqui pro Rio de Janeiro que a gente vai para encontros da igreja, meu Deus, ali as multas são altíssimas e a estrada é com muito limite de velocidade. Por quê? Porque foi analisado que é passível de graves acidentes aqueles trechos. E você tem que obedecer. Agora, por que você não obedece com o teu cérebro? Você deixa que os seus pensamentos cheguem com uma velocidade. Então, ela vem e invade a sua mente e você deixa. Você quer ver os discípulos, a velocidade com que os pensamentos, a hiperaceleração dos pensamentos? É claro que hoje nós somos muito mais do que na época dos discípulos, mas os discípulos ali, quando Jesus morreu, a velocidade dos pensamentos dele era: nós estamos falidos porque nós deixamos o nosso emprego, nós estamos mal com a nossa família porque deixamos tudo para seguir Jesus, não vamos ser bem sucedidos financeiramente, e agora a nossa esperança espiritual também acabou. Olha só a velocidade de pensamentos, e eles foram sequestrados, e você vê que eles ficaram paralisados, esgotados. Porque o que acontece quando você tem uma velocidade de pensamento dessa forma, você vai ser paralisado. Tem pessoas que são paralisadas por causa do acidente, não é? E você também vai fazer mau uso do teu carro, na analogia com o carro. E a mesma coisa o teu cérebro, você vai desgastar o teu cérebro, esgotar o teu cérebro. É quando o teu cérebro, porque está tão esgotado com a velocidade dos teus pensamentos, ele tem que se proteger desse esgotamento. Então ele vai começar a tirar algumas coisas da MUC, que é a memória de uso contínuo, que é o centro da memória, é o que você usa com mais frequência. Então o teu cérebro vai tirar e você vai começar a esquecer coisas essenciais. Você vai ficar, você não lembra onde pôs a chave, você não lembra onde você deixou o teu casaco, você não lembra onde você deixou a tua máscara. E aí você que é novo, que tem 20, 30 anos, e você já está tão esquecido quanto uma pessoa que já entrou já na terceira idade, que está bem avançado, um idoso mesmo. Aí você já está tão esquecido quanto. Eu vejo que hoje os jovens são tão esquecidos quanto aqueles que já avançaram mais na idade. Isso não é normal, não é normal. É um mau uso do nosso cérebro. É a mesma coisa que você ficar com o teu carro. Vamos lá, vamos dar outra analogia com o carro. Você já experimentou você ficar acelerando com o teu carro parado, com o freio de mão preso? O que vai acontecer? Você vai fundir o motor. É a mesma coisa quando você permite que os teus pensamentos cheguem com esse impacto de velocidade. Você pensa um monte de coisa ao mesmo tempo. Você pensa no coronavírus, você pensa e pensa muita coisa sobre o coronavírus, pensa muita coisa sobre a tua vida familiar, pensa muita coisa e muito rápido sobre a tua vida profissional, e você pensa e você atropela os teus pensamentos, não pensa nada lógico, nada que traga solução. São pensamentos de perturbação, são pensamentos aflitivos, são pensamentos perturbadores, e você é como o carro com o freio de mão e acelerando com o pé fundo no acelerador. E sabe o que acontece? Vai fundir o motor, vai gastar as peças do carro, todas. O bom funcionamento já está todo comprometido do carro. E assim é com o teu cérebro. Você está parado, você não está fazendo nada, você só está pensando. E aí é por isso que você não consegue dormir, porque a tua mente está hiperacelerada. Você não consegue também se concentrar em nada. Síndrome de pensamento acelerado é falta de concentração também, como sintoma.
e você não consegue pensar, você não consegue se concentrar na Bíblia, você está orando, mas está pensando num monte de coisa e muito rápido, você não consegue se concentrar na sua oração, você não consegue se concentrar numa música, a música está lá longe, você simplesmente escuta, mas você não ouve. Você escuta um barulho, mas você não está absorvendo aquilo que você está ouvindo, você não está pensando. Aliás, na Bíblia, olha só, quando Moisés morreu, então eu vou mostrar o que Deus falou sobre síndrome de pensamento acelerado, sendo que naquele tempo não era a urgência que nós temos hoje. Eu não vou falar só de problemas, eu vou falar de solução. Mas quando Moisés ele morreu, pensa no como os pensamentos, o alto fluxo, que é uma cadeia de pensamentos que chega na nossa mente sem pedir autorização, como esse alto fluxo estava acelerado na mente de Josué. Você quer ver algumas coisas que ele podia estar pensando? Gente, Moisés era Moisés, todo mundo sabe que eu sou Josué. Não fui eu que abri o Mar Vermelho, não fui eu que Deus falou comigo na sarça, não sou eu que subi, eu até fui com Moisés no Monte Sinai, mas foi Moisés que recebeu, foi Moisés que ouviu, eu só fiz companhia, eu fiquei na metade do monte. Eu não sou Moisés, eu não fiz sinais, prodígios, maravilhas, seria mais lógico que fosse Araão, não eu. Não foi através da minha vida que foi sinais, prodígios e maravilhas. Eu tenho agora um povo que reclamava de Moisés, agora eu estou pensando rápido, hein? Eu tenho um povo agora que reclamava de Moisés, imagina de mim. Eu sou Josué, eu fui escravo como eles. Pelo menos Moisés morou no palácio, teve educação de egípcios. Ele podia estar pensando tudo isso. Eu não tenho experiência. Quem entrava e via Deus face a face todos os dias, ainda que eu ficasse na porta da tenda, mas era Moisés que falava com Deus face a face. Então, eu não tenho, como é que eu vou liderar 3 milhões de pessoas? Eu não tenho como. E olha só, agora, quando ele chegou diante do Jordão, olha só a dificuldade, eu não vou conseguir. E ele estava sendo atropelado por esses pensamentos. Chega Deus, em Josué capítulo 1, e diz, ser forte, interrompeu os pensamentos. Ser forte, ser corajoso. Calma aí. Desacelera, Josué. Mesma coisa que Deus estivesse falando, desacelera. E Deus começou a falar para Josué, só você ler lá em Josué capítulo 1, o segredo para ele não ficar hiperacelerado. Medita na minha lei dia e noite. Eu vou ser com você, fica tranquilo. Então ele estava falando para Josué, o meditar. As pessoas acham que meditar é deixar a mente vazia. Você não pode parar de pensar. Você não pode. Você é uma mente que pensa. Agora, você tem que pensar com qualidade de pensamentos. Então, quando Deus falou para Josué meditar, não era para Josué ficar zen, para Josué ficar com nada na cabeça. Não, pelo contrário. Era para Josué ler a palavra, parar e pensar. Vocês já viram, se alguém já me viu pregando aqui na live, já viu que eu falo assim, olha gente, aqui eu imagino que foi assim. E eu sempre falo, ó, não que esteja escrito, é o que eu imagino. Porque eu leio, aí eu paro, eu faço igualzinho Deus fala, porque eu tenho uma tendência a ser hiperacelerada, porque eu faço muitas coisas, eu sou multitarefa, eu tenho uma necessidade de realização, porque pelo meu temperamento dominante, eu quero realizar, eu quero chegar ao fim de uma tarefa. Então, se eu não tomar conta, eu entro muito fácil numa hiperaceleração. Então, quando eu estou lendo a palavra, eu tenho que brigar com a minha mente, porque eu sou apaixonada pela palavra, eu tenho que brigar com a minha mente. Calma aí, agora você vai meditar. Meditar, a raiz da palavra em hebraico é a mesma que ruminar. Então, ruminar, né, a vaca, ela come, ela vai para o esôfago e volta, ela rumina, a mesma coisa. Deus usou a mesma palavra para falar sobre o que Josué deveria fazer. A palavra vai entrar dentro de você e para pensar nela, Josué, para.
para, medita. Então vai ver que o Josué, nessa de parar e meditar, ele pensou, tudo bem, Deus abriu o Mar Vermelho para Moisés. O Jordão é bem menor que o Mar Vermelho. Tudo bem que ele está transbordando. Mas o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que abre o Jordão. Agora, e você? Como é que você interrompe a aceleração dos teus pensamentos? Meditando. Bom, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho era algo, um problemaço. É o Deus que abriu o Jordão para Josué. E é o Deus que vai abrir um caminho onde não tem caminho no meio desse coronavírus e para mim, e eu vou ter a solução. Então é uma linha de pensamento. Parar para meditar é isso. Eu mergulho na passagem e eu fico imaginando como é que Josué estava, quais eram os sentimentos de Josué. Isso é meditar também, sabe? É você não passar por cima. Então Deus falou para Josué, ser forte, ser corajoso, medita. Mas peraí, eu quero pensar, como é que devia estar Josué? Como que foi para Josué receber a notícia da morte de Moisés e que imediatamente ele ia ter que assumir uma grande responsabilidade? Como que foi para Josué enfrentar a primeira crise sem um Moisés para estar ajudando? Então eu paro para pensar em tudo isso. Isso que é meditar na palavra. E o que isso traz para mim? O que essa verdade traz para mim? Isso é meditar na palavra. Quando você exercita isso, você já está desacelerando a tua mente. Primeiro que você está já trabalhando com esperança, com fé, e você está desacelerando. E nós, hoje, eu quero que você abra comigo Isaías. Depois você vai ler comigo Lucas também, tá? Eu já deixei aqui, deixa eu ver onde é que eu anotei. É Isaías 26:3, mas é que eu já deixei aqui. Deixa eu ver onde é que eu pus. Pra não ter que... Agora eu não sei onde é que eu pus, mas é Isaías 26:3 na tradução que eu quero. Deixa eu ver que eu acho. É porque tem várias traduções, não é? E essa é na tradução que eu quero. Ah, tá aqui. Isaías 26, versículo 3. Se você me perguntar quais as traduções eu uso, eu já venho falando para vocês. Eu gosto de várias. Não tem erro nas traduções. É bom você ter várias traduções e você ver como eu estudei hebraico, eu vejo qual naquela passagem ficou mais perto, não que haja infidelidade, qual que ficou mais perto daquilo que está no original. Então, para este versículo, eu gostei da tradução da Almeida Corrigida Fiel. Aqui eu uso sempre, que vocês têm acompanhado, eu gosto da RA para pregar, eu prego mais com a RA, eu gosto de ler e trazer aqui para vocês a Bíblia Viva, na linguagem Bíblia Viva, gosto da Bíblia Mensagem, que é uma versão, não é uma tradução. Então, eu gosto de muitas. E gosto da Almeida Corrigida Fiel também. Então, mas nesse versículo, escuta como está escrito. Tu conservarás em paz, e se você tem essa tradução, grifa em paz, aquele cuja mente está firme em ti. Por que eu gostei desta tradução? Porque em muitas traduções, no lugar de mente, está escrito propósito. Aquele cujo propósito está firme em ti. Mas o que fica mais perto do que está querendo dizer é mente. É a mente que está firme. Quando a minha mente está firme, é porque eu tomei controle dos pensamentos. Eu estou gerenciando os pensamentos. Meus pensamentos não estão sem controle, não estão numa alta velocidade, eles estão firmes. E por que eles estão firmes? Porque eu estou gerenciando os meus pensamentos. Eu não deixei que o medo, o pânico, a ansiedade, pensamentos que me prendem ao passado excessivamente, pensamentos que me levam para uma preocupação no futuro excessiva, esses pensamentos ou pensamentos de puro estresse e perturbação e aflição no presente tomem conta da minha mente. Eu brigo com a minha mente. E eu pego a minha mente e falo, não, você vai crer. Foi isso que Josué fez.
Josué brigou com a mente dele e ele desacelerou, porque o medo, a ansiedade acelera os teus pensamentos. Até a depressão, que parece que você está inativo, você está mais desacelerado na parte de você não tem vontade de falar, você não tem vontade de interagir, você não tem vontade de compromissos sociais, mas a sua mente tá, ela tá super, hiper acelerada, ligada à tristeza, à angústia, a pensamentos do passado, a dores do passado, a traumas. Então, a síndrome do pensamento acelerado, hoje, é o mal do século, mas já tinha isso, você está vendo comigo já na Bíblia, no decorrer da história do homem. Hoje é generalizado. Antes eram em momentos de aflição, de angústia. Hoje, você já reparou como as pessoas, algumas coisas que é síndrome de pensamento acelerado, vou ler o outro versículo que eu falei, mas vocês já viram como a síndrome de pensamento acelerado, ela traz o que eu falei, a pessoa tem um tédio, porque ela é muito acelerada, então ela tem tédio de quando está muito parada. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu me sinto muito entediada. Por exemplo, eu já não tenho muita intimidade com o mato, eu vou confessar aqui para vocês. Eu fui criada em cidade grande, eu fui criança de apartamento, eu não fui criada no mato, infelizmente. Eu não fui criada muito com contato com a natureza. E eu sou de São Paulo, capital. E isso é uma tristeza, tá? Mas eu gosto. Eu gosto de uma vida cosmopolita, eu gosto de cidade, eu gosto de atividade. Mas isso é uma desvantagem para mim, porque quando eu vou para uma fazenda, quando eu vou para um sítio, é legal nas primeiras horas. Depois eu tenho que tomar controle da minha mente, porque é muito difícil para mim. O tédio chega rápido, sabe? E eu sei que tem um monte de gente aqui que vai me condenar, mas eu tô confessando, ó. Isso daí é confissão. E fica aqui entre nós, tá bom? Mas todo mundo que me conhece sabe disso, que eu tenho muita dificuldade de ficar sem fazer nada. Mas depois que quem pega muito no meu pé é o Dr. Augusto Cury. Aí quando eu vou lá pra casa dele, aí ele me vê muito conectada, aí ele fala assim, desconecta, desconecta, fica um pouco quieta, fica um pouco com você mesmo. E com o passar do tempo eu fui aprendendo. E eu disse pra vocês, eu já contei o meu segredo, que para eu desacelerar, eu fiz toda aquela estratégia com os pássaros que vocês veem nos meus stories. Foi uma estratégia para eu me conectar com o mundo exterior. Sabe qual é o problema? Nós estamos tão conectados e tão acelerados pelo mundo exterior que nós esquecemos de nos conectar com o nosso mundo interior. A gente está muito preocupado em construir o mundo exterior e não estamos tão preocupados em nos construir no interior. Então Jesus veio para ensinar isso para os discípulos dele. Os discípulos precisavam aprender a serem equilibrados, calmos, se conectar. De repente, imagina, eles estavam falando de coisas muito sérias, muito importantes, do reino dos céus, projetos. Jesus tinha pouco tempo para fazer muita coisa. Só que mesmo dentro desse pouco tempo para fazer muita coisa, eu nunca vi Jesus acelerado. Você viu? Jesus fazia muita coisa, mas está escrito assim, que ele se retirava com frequência com os seus discípulos, para ficar sozinho com os seus discípulos. E tinha momentos que ele ficava sozinho com os discípulos, tinha momentos que ele ficava sozinho, ele e o Pai. E ele se retirava para orar, ou é só você ler os evangelhos com muito cuidado e você começar a grifar. E Jesus se retirou. E Jesus, hoje mesmo eu estava lendo em Lucas capítulo 21, e Jesus se separou, e Jesus ficou sozinho, e Jesus subiu ao monte. Então, e Jesus disse, vamos descansar para os seus discípulos. Então você vê que Jesus falou, olha, eu tenho muita coisa para fazer, mas se a gente não desacelerar, nada vai ser feito com qualidade.
Então nós precisamos disso mesmo, dessa consciência de que nós precisamos desacelerar. Então, uma das coisas que a síndrome de pensamento acelerado ela produz nas pessoas é um tédio, porque ela tem problema de ficar um pouquinho sem fazer nada. Ela tem tédio com o não fazer nada. Ela precisa aprender olha, é diferente ócio de preguiça. Preguiça você sempre está procrastinando. Um dia eu falo sobre preguiça. Agora, ócio não. O ócio é algo que você precisa, às vezes, não fazer nada. Relaxar, assistir um programa que vai te divertir e não fazer nada. Às vezes eu brinco, eu falo assim, que eu tenho programas que são o meu trash. Trash é lixo em inglês. Não é cultural, não é uma série que vai me deixar tensa, é um seriado bobinho, tal como Os Acumuladores. Eu acho legal ver Os Acumuladores. Ou quer ver um outro seriado que eu gosto de ver? Não é uma série, é um programa, né? Os Mukiranas. Eu dou muita risada com os Mukiranas, porque são pessoas que elas não gastam dinheiro por nada. Então, eu me divirto de ver como que eles fazem para não gastar dinheiro, o cúmulo do que eles fazem. Eu dou risada. Então, você tem que ter um momento ócio. O momento ócio é o momento que você vai parar para escutar uma música, é o momento que você vai parar para ler um livro que te traz tranquilidade, é um momento que você vai parar para ver o pôr do sol, para ver o nascer do sol. É um momento em que você não faz nada, ainda que esse momento seja apenas 10 minutos ou apenas meia hora. Isso ajuda a desacelerar. Você precisa ajudar as crianças a desacelerarem. As crianças precisam. Não deixe tuas crianças serem hiperativas, e o culpado são os pais que têm aula. Tudo bem, estudar precisa, mas além de estudar ainda põe 1000 cursos e vai fazer robótica e vai fazer isso e vai fazer aquilo e faz inglês e faz francês e faz nossa, é tanto curso além da aula. E porque hoje os colégios estão muito mais puxados, ainda tem a explicadora. Qual é o tempo que ele tem para não fazer nada e desacelerar? Ele está sempre sendo ou estimulado na competitividade ou estimulado em informação. Ele está sempre sendo estimulado. Aí você quer que seu filho não seja irritado, você quer que o seu filho não seja estressado, sendo que você mesmo, o ritmo que você colocou é estressante. O nível de cobrança, lembra que eu disse? Aí você tem síndrome de pensamento acelerado. Quem tem síndrome de pensamento acelerado cobra muito de si mesmo e dos outros. Aí você, além de cobrar, ser um carrasco de você mesmo, você cobra muito dos outros. Então, eu quero mostrar mais de Jesus para você ver como que Jesus se comportava, para você, né? Nós temos hoje uma hiperconstrução de pensamentos. Deixa eu ver aqui a outra passagem que eu deixei para vocês aqui, que eu separei para a gente ler sobre Jesus. Lucas 12, esse eu vou ter que abrir, eu lembro que eu não coloquei. Lucas 12, e vou falar também, eu não vou conseguir terminar hoje, síndrome de pensamento acelerado. Então vamos abrir Lucas 12, versículo 16. Lucas 12. Eu devia ter deixado já todos aqui para ganhar tempo, né? Mas vamos lá, abrimos juntos. Lucas 12, versículo 16, onde ele disse assim: Jesus proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu em abundância. É uma parábola. E ele pensava: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei. Olha a hiperaceleração, né? Então ele
estava hiperacelerado porque ele só pensava em ganhar dinheiro, ele só pensava em trabalhar. A hiperaceleração faz com que você tenha pensamentos acelerados sobre o que você acha que é a sua prioridade, mas na verdade você deixa o que é verdadeiramente prioridade. Trabalhar é importante, mas o excesso, você se tornar um workaholic e só pensar nisso, vai fazer o que aconteceu com este homem aqui, dessa parábola, em que Jesus, olha o que ele estava pensando, isso tudo ele estava pensando, eu colhi muito, então eu vou destruir o meu celeiro, vou reconstruir maiores, vou recolher todos os meus produtos, todos os meus bens, e eu direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te, olha o ritmo dele, né? E aí Jesus fala aqui no versículo 20, fala assim, louco. Ele esquece de que ele não é eterno. Ele está pensando, ele não está pensando, ele deixa que a hiperconstrução de pensamentos e o alto fluxo chegue sem pedir permissão e continue. Então ele só estava pensando, chegou um monte de pensamentos, não tem nada de mais planejar, você precisa planejar. Ele só está mostrando que esse homem só pensava nisso. Quando ele mostra um pouquinho dos pensamentos desse homem, está mostrando que ele só pensava nisso, e com uma velocidade muito grande, com um planejamento que ele só pensava isso dia e noite. Agora, ele não estava pensando nas férias, ele não estava pensando na família, ele não estava pensando em Deus, ele não estava pensando em nada, ele deixou que a mente dele ficasse ocupada com só um tipo de pensamentos que eram perturbadores. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, se eu perder, não vou perder, eu preciso guardar tudo isso, enfim. Eu estou falando que um excesso, sabe quando você só pensa nesse tipo de coisa? É uma coisa que você agora deixar uma hiperaceleração, uma hiperconstrução de pensamentos só sobre a pandemia. E você não pensa em milagre, você não pensa em esperança, você não olha os pequenos milagres do dia a dia. Ontem nós fizemos uma live fenomenal com a Carlinha, em que ela mostrou, e Jesus aqui nessa parábola ele fala, você é louco, você não é eterno, você vai morrer essa noite, e você, olha o que você está fazendo com a tua vida, você está acabando com você mesmo. Quem sabe esse homem não morreu com infarto, né? Quem sabe esse homem não morreu com um AVC, porque ele estava hiperacelerado, só pensando em dinheiro, trabalho. Ele tinha que fazer uma intervenção. Então são passagens assim que a gente vê que Jesus ensina, ele estava ensinando os seus discípulos, de repente eles estavam falando do reino, eu vou falar da Carlinha, eles estavam falando do reino e de coisas muito importantes. Jesus interrompia aquele pensamento e falava assim, vocês estão ansiosos, hein? Olha os lírios do campo. Aí ele dava um choque, que eles, por causa do choque, ele surpreendia e eles começavam a pensar em outro rumo. Peraí, o que Jesus está querendo dizer? A gente está falando de uma coisa que a gente está com fome, de que a gente tem muita coisa para fazer. Agora Jesus está mostrando para a gente lírio do campo, está mostrando passarinho para a gente. O que tem a ver o lírio do campo e o passarinho com tudo que a gente tem que fazer e com a falta de comida que a gente tem? Mas aí Jesus dá um choque e aí os discípulos tinham que desacelerar e pensar, peraí, eu quero entender a linha de pensamento de Jesus. E aí quando eles entendiam, é verdade, deixa eu relaxar, vai dar tempo de fazer tudo, e o que adianta você ter, sabe, muito dinheiro e você tá no hospital? Você tá entendendo? Você prejudicar o teu corpo com essa síndrome de pensamento acelerado. O que adianta você, se você não fizer algo contra essa síndrome de pensamento acelerado, sabe onde você vai parar? Você vai acabar sem família, porque a pessoa que sofre com síndrome de pensamento acelerado, ela é, eu já falei, olha os sintomas, ela é perturbada e perturba, é irritada, irritada, ela é impaciente, ela é desagradável, ela é estressada. Então, olha só, é um tipo de pessoa que não é bom viver, é aquele marido que tem respostas grosseiras, é aquela mãe que está sempre dando bronca. Então, é uma família que está perto do desfacelamento, porque está todo mundo ali com síndrome de pensamento acelerado e todo mundo esgotado, e todo mundo com nervo na flor da pele, todo mundo andando de tanque vazio, e não podemos assim. Nós precisamos
consertar o rumo da nossa vida. Nós precisamos desacelerar. O que fazer para desacelerar? Vamos ver. Eu comecei essa live fazendo um teste. Agora eu quero que você, com toda honestidade, fale sobre você mesmo. Eu vou ler para você e eu quero ver se você se encaixa nisso. Olha, eu quero saber se você é uma pessoa ansiosa, irritada, inquieta e insatisfeita e com grande facilidade de se entediar depois de 5 minutos sem ter nada para fazer. E eu garanto que os seus filhos também sofrem desse tédio. Quem nunca ouviu a criança dizer: mãe, eu não tenho nada para fazer, entendeu? Quem é que não ouviu isso de uma criança? Então eu digo para você, querido, isso é síndrome de pensamento acelerado, que se entedia, porque a criança está tão estimulada a fazer tantas coisas ao mesmo tempo que quando ela não faz nada por 5 minutos, ela já diz: eu não tenho nada para fazer. E o que eu vou fazer? Aqui tá muito chato. Ela não consegue ir para um lugar que não esteja conectado, ou que não tenha um amiguinho, ou que ela não esteja fazendo alguma coisa. Então, eu vou dizer para você: você é ansioso, você é irritado, você é inquieto, você é insatisfeito, e você tem grande facilidade de tédio, então você está sofrendo com síndrome de pensamento acelerado. Jesus disse: para e pensa, medita. Então, meditar. Tá bom? Então, meditar na palavra, tirar um tempo para ficar sozinho com você mesmo, ou escutar uma música, ou ler um livro, alguma coisa que te dá prazer. Pode ser que no primeiro dia você não tenha prazer, no segundo você vai ter prazer, tá bom? Então, tente fazer isso ainda hoje. Tire 5 minutos para você, para orar, se concentrando, não ficar com o pensamento disperso, enfim. Você vai fazer isso e eu garanto que vai mudar o ritmo da sua vida.